que me traz aqui é o assunto que nós assistimos ontem no Palácio com a nossa presidenta Dilma. O pacote de ajuda à indústria que a nossa presidenta anunciou e que custará 60 bilhões de reais para o governo em 2012. Pode ser comemorado por alguns setores como uma boa medida para evitarmos a desindustrialização do país e a estagnação econômica. É uma medida acertada da nossa presidenta Dilma. Ela contempla a desoneração da folha de pagamento, do IPI, e ainda contempla aportes do Tesouro no BNDES para investimentos e para cobrir a renúncia fiscal previdenciária. Essa é uma matéria que nós discutimos aqui por várias vezes. Pedimos uma ação forte do governo para diminuir a carga tributária, diminuir o IPI e, principalmente, desoneração da folha de pagamento. É uma matéria que já vem sendo debatida e discutida aqui por nós há muito tempo, entre os empresários, entre quem está preocupado com essa desindustrialização do nosso país. Nós precisamos avançar ainda mais, mas eu entendo que é o momento, é o caminho correto que está sendo feito, como se diz, uma reforma que está sendo feita aos poucos, em etapas, uma reforma fatiada, assim como queiram alguns chamar. Junto com outras ações que estão sendo tomadas pela equipe econômica, como a redução dos juros, essa nova medida deve surtir efeito positivo em curto prazo. De fato, a redução dos tributos e dos juros é realmente o caminho mais curto para o fortalecimento do mercado interno, para alavancarmos as exportações e para avançarmos no desenvolvimento da economia brasileira. A redução dos juros beneficia o consumidor, que depende de financiamentos, o empresário, que pode investir e gerar empregos, bem como o trabalhador. Com essas medidas, mais o ajuste fiscal anunciado pelo governo, vamos conseguir equilibrar as contas públicas e fazer o investimento que o Brasil precisa. Mas, para consolidarmos de vez a nossa economia com competitividade no cenário internacional, será preciso muito mais. Além dos investimentos em educação, ciência e tecnologia, infraestrutura e logística, serão necessários a tão sonhada reforma tributária, que, no meu ver, está sendo feita por etapas, está sendo feita fatiada, e a revisão do Pacto Federativo. Sem isso, o chamado Custo Brasil continuará sendo um fardo pesado para a nossa economia e para o produto brasileiro, que precisa ser exportado. O produto manufaturado, não apenas a exportação em commodities. Se temos uma gordura a ser cortada para reduzir o nosso custo Brasil e deixar os nossos produtos mais atraentes, mesmo em tempos de dólar fraco, essa gordura é exatamente os impostos. A presidenta Dilma está no caminho certo. Só entendo que é necessário que o governo amplie para mais setores da economia os benefícios que estão sendo anunciados em etapas. Senhora presidenta, na última sexta-feira, dia 30 de março, estivemos com a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado em Cacoal, na região central do meu estado de Rondônia, para discutir as condições de produção, estocagem e comercialização do café. Cacoal, a capital do café de Rondônia, se tornou, por um dia, a capital nacional do café, ao receber os senadores dessa comissão, especialistas do Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Embrapa, do governo local, além de empresários e produtores. O auditório da Câmara de Vereadores do município ficou lotado de agricultores que ouviram propostas de técnicos, especialistas e representantes do governo para reverter o momento de crise que passa a cafeicultura no estado de Rondônia, que na última década viu a produção despencar, passando de 4 milhões de sacas em 2001 para 1,5 milhão de sacas em 2011. Agradeço ao prefeito de Cacoal, Padre Franco, ao presidente da Câmara de Vereadores, o Luiz Carlos Catatal, nossos anfitriões e também o presidente do Senado, José Sarney, que tem dado apoio para o trabalho da Comissão de Agricultura, viabilizando a transmissão ao vivo das audiências externas para todo o nosso país.
Os principais pontos de estrangulamento da produção de café em Rondônia, apontados pelos expositores, estão relacionados à falta de variedades de café adaptadas à região amazônica e licenciadas para a produção em grande escala de mudas no estado de Rondônia. A inexistência de uma rede de laboratórios de análise de solos, a oferta insuficiente de fontes de calcário de boa qualidade, a falta de assistência técnica e, sobretudo, a escassez de crédito para o financiamento de novas plantações do café em Rondônia. A audiência serviu para termos um bom diagnóstico da cafeicultura rondonense. E sobre esse cenário discutimos algumas alternativas para melhorar as condições para o produtor. Mais do que isso, saímos da audiência com o compromisso e a missão de auxiliar na implementação das ações, tais como a construção de um laboratório para análise de solo, o registro no Ministério da Agricultura da variedade adaptadas à região amazônica, em especial o estado de Rondônia, desenvolvida já pela Embrapa, bem como auxiliar na reorganização do setor, com ações coordenadas entre as escalas de governo federal, estadual e municipal, viabilizando infraestrutura para o bom funcionamento da cadeia produtiva do café em nosso estado. Com relação ao registro das variedades desenvolvidas pela Embrapa, creio que teremos uma resposta positiva em curto prazo e esperamos fazer o lançamento dessa variedade registrada e genuinamente rondonense na primeira Feira Tecnológica de Rondônia, que ocorrerá em maio no município de Ji-Paraná, organizada pelo Governo do Estado, com apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com apoio da Embrapa, da Emater, onde eu entendo que nós teremos um salto muito grande na agricultura do estado de Rondônia. A ausência do registro de variedades do tipo robusta ou conilon, desenvolvidas para condições climáticas e de solo de Rondônia, tem atrapalhado investimentos na cafeicultura do estado, pois sem ele é impossível, por exemplo, acessar recursos para investimentos como os disponíveis no Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o FUNCAFé, sem contar que a variedade desenvolvidas pela Embrapa para o cultivo na Amazônia alcançam uma produtividade superior a 110 sacas por hectare, o que sem dúvidas irá trazer muitos benefícios para o setor, pois hoje a média de produção, senador Pedro Taques, é de 12 sacas de café por hectare. Essa nova variedade passará a 110 sacas de hectare por hectare de café em Rondônia. Somente um conjunto de ações nós vamos conseguir mudar o comportamento dos agricultores rondonenses, que abandonaram as lavouras de café quando o produto está em baixa e quando falta assistência técnica e apoio governamental. A Comissão de Agricultura promoveu esse debate com o objetivo de estimular a retomada do crescimento da produção de café do Estado. Mas é preciso que o Governo do Estado, alinhado com o Governo Federal, assuma a responsabilidade de conduzir as ações necessárias. Esse trabalho tem que ser integrado e envolver todas as forças ativas de nosso Estado, pois o nosso café com leite de cada dia depende do agricultor, assim como o superávit de nossa economia, que nos últimos anos tem contado com a força de trabalho do nosso agricultor. Depois de quase 15 anos de uma constante queda na produção na área plantada e na produtividade do café em Rondônia, observamos nos últimos 2 anos uma retomada do crescimento. Em 2010, a produção de café atingiu um dos menores índices dos últimos 20 anos, com queda de aproximadamente 70% na produtividade. Nesse período, chegando ao pior índice do país, que é de 12 sacas por hectare. Eu sei que o meu tempo é curto, senhor presidente, mas eu só queria concluir aqui dizendo que a nossa audiência pública foi muito importante para a nossa agricultura do nosso estado de Rondônia, e eu tenho certeza que não só para o estado de Rondônia, mas para toda a Amazônia, para todo o nosso país. O nosso trabalho à frente da comissão, juntamente com Vossa Excelência, que faz parte e tem uma atuação forte nas nossas audiências e nos nossos debates, é no sentido de promover a agricultura no nosso país e cuidar principalmente da agricultura familiar,
do pequeno agricultor. Não quero dizer com isso que a agricultura, do modo geral, não tem importância. Tem muita importância, mas o agricultor médio e grande já está organizado, tem os seus escritórios, tem a sua assistência técnica, enquanto que o agricultor familiar precisa do nosso apoio, precisa da atenção, pois muitos deles não têm condições de chegar até aos bancos para conversar, negociar, assinar contratos e fazer projetos, muito menos. Precisam do apoio do governo. E é o que está acontecendo hoje com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com os governos dos estados, junto com a Embrapa, junto com as Emater de todos os estados. Esse é o nosso dia a dia da comissão e assim vamos continuar trabalhando para desenvolver a agricultura e o agronegócio no país. Muito obrigado, senhor.